Minhas amigas e meus amigos, estamos iniciando mais um Papo com Jardim. E hoje é a alegria de termos aqui Nelson Rocha Augusto. O Nelson é um grande economista, muito preparado, uma das pessoas que eu considero com mais sólida formação, pensa a economia do Brasil como um todo. É presidente do Banco Ribeirão Preto e é também membro do Conselho da Associação Brasileira de Bancos, né, Nelson? O Nelson é formado em Economia pela Unicamp, tá certo? Teve várias funções públicas, uma delas, nós estávamos aqui enquanto iniciávamos, nos preparávamos para iniciar a gravação, falando do Instituto de Estudos Avançados da USP, uma instituição da Universidade de São Paulo que pensa o futuro. Bem-vindo, Nelson. Muito prazer, para mim é uma honra estar aqui contigo, Jair. Uma alegria, viu? Olha, hoje nós vamos, muitas vezes aqui a gente fica falando da pessoa, apresentando e tal, mas eu sei que nós vamos ter tanta coisa para falar com o Nelson, nós vamos entrar muito direto nos assuntos aqui. Nelson, nós estamos vivendo um momento em que alguns têm uma boa, fundada expectativa, todos nós, de ter a retomada da economia. Como é que você está identificando esses sinais agora, nesse momento que nós estamos caminhando para o final do ano? Você acha que esta retomada vem com consistência? Qual a sua análise, Nelson? A retomada já começou, o ponto de inflexão aconteceu de uma maneira bastante clara a partir de aproximadamente julho, agosto desse ano. Atrasou um pouquinho, a expectativa era que isso começasse um pouco ainda no primeiro semestre, mas ela está em curso de uma maneira absolutamente clara. A gente vê isso por todos os indicadores, eu vou enumerar alguns deles aqui, mas basicamente o consumo das famílias começou a ter algum processo de recuperação, o nível de emprego, embora de uma maneira bastante tímida, o desemprego é a face mais cruel desta crise, porque afeta diretamente as famílias de uma maneira muito ruim, mas começou um processo de reversão. Recentemente foi divulgado mais um dado do CAGED positivo, né, pelo quarto mês consecutivo, gerações líquidas de emprego, né? Nós estamos percebendo claramente um aumento na atividade econômica na indústria, pelo lado da indústria automobilística, que tem exportado aproximadamente 1/3 do total que produz, isso é muita coisa, é relativamente inédito no Brasil, tem uma capacidade instalada muito grande e um consumo interno agora em recuperação, mas numa base mais baixa, então tem um excedente para ser exportado, ajudando a movimentar um pouco toda a indústria que sofreu demais. Nós aqui da nossa região conhecemos muito bem, nosso espectador sabe disso, todo o agronegócio vem apresentando recorrentemente dados extremamente positivos e ajuda a recuperação da economia brasileira. Então a gente enxerga isso pelo fluxo de veículos nas estradas pedagiadas, a gente enxerga isso pela venda de papelão e papel ondulado, que é a parte de embalagem, que é um indicador de antecedentes extremamente importante, e isso tudo porque a inflação caiu bastante. E a gente está vivendo com uma inflação na faixa de 3% aproximadamente, que é quase uma inflação internacional. A meta de inflação na Europa é 2% ao ano. Os Estados Unidos não trabalham com meta, mas a referência que o Banco Central americano trabalha é de algo próximo de 2%. E o Brasil, digamos assim, ineditamente, está trabalhando com uma inflação hoje próxima de 3%. Vai acelerar um pouquinho para o próximo ano, mas não deve passar muito de 4, qualquer coisa. Como o nosso espectador sabe, Nelson, a meta é 4,5%. Você está colecionando e apresentando aqui para nós um conjunto de dados que são animadores, né? E acho que todos nós estamos sentindo isso. Tem um indicador que é o emprego, que até é surpreendentemente talvez antecipado aí. A pergunta que sobra é a seguinte: terá sustentabilidade? Porque há uma discussão se isso, a base não estava muito retraída, se não é só um salto, se isso vai ter uma sustentabilidade, porque consumo de famílias como um indutor do momento de crescimento é pouco, né? Muito pouco.
E esse é o ponto, Reinaldo, você tem toda a razão. E essa é a dúvida e o desafio todo. Do ponto de vista da condução macroeconômica, o Brasil reencontrou o equilíbrio, depois de fazer realmente um trabalho sério que esta equipe econômica vem fazendo há um pouco mais de um ano, mas ainda nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é a questão do déficit público. Isso é gigante. E mais do que o déficit público, ele não tem, na verdade, uma sustentação a médio prazo. Vamos só aí uma paradinha bem rápida para dizer o seguinte: déficit público. O seguinte, o governo está gastando muito mais do que arrecada. Tá certo? Já tem uma dívida antiga que tem que ser carregada. E, além disso, continua gastando mais do que arrecada. Vai gerando, apesar de arrecadar muito, né? Exatamente. Vai gerando mais dívida e vai tendo um peso enorme sobre a sociedade. E esse problema é um problema que é muito difícil de ser resolvido, porque ele é estrutural e mexe efetivamente com todo mundo. A questão da reforma previdenciária, por exemplo, tem exatamente a ver com isso, porque a Previdência, em todas as suas facetas, sozinha, já representa um déficit da ordem de 180 bilhões por ano, e em crescimento. Por isso que é tão importante que ela seja reformada. Mas, claro, a sociedade resiste a esse tipo de reforma, né? Há necessidade de mais gastos na educação, há necessidade de mais gastos na segurança pública, há necessidade de mais gastos na saúde e assim por diante. E o dinheiro acabou. Esta aqui é a verdade dos fatos. E sem mexer em tudo isso, o que você estava tocando, que é absolutamente fundamental, que é a sustentabilidade desse crescimento e a longevidade desse crescimento, ele pode não se dar. Então, para que haja essa sustentabilidade, nós vamos ter que continuar reformando bastante a economia brasileira para poder fazer com que o gasto público diminua sensivelmente. E isto não é uma tarefa fácil. Esse é o nosso tema em seguida, no próximo bloco. Como garantir essa sustentabilidade e que reformas são essas necessárias? Com Nelson Rocha Augusto, nosso convidado de hoje. Amigas e amigos, estamos aqui no Papo com o Jardim, hoje recebendo Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto S.A., membro da Associação Brasileira de Bancos, um economista de muito sólida formação. Nós estamos aproveitando bem aqui. O Nelson, no primeiro bloco, conosco, falou desse momento da retomada. E nós paramos no momento em que ele entrava no seguinte raciocínio: o que é necessário dentro daquilo que você estabeleceu, Nelson, como prioridade? Nós precisamos acabar com o déficit público. Ou seja, o governo precisa gastar o tanto quanto arrecada para não aumentarmos ainda mais a dívida pública, não é isso? É exatamente isso. E esta recuperação, ela pode ser continuada se a sociedade brasileira conseguir continuar promovendo as reformas para que este gasto a maior que o governo tem em relação à sua arrecadação não aconteça mais. Para que o nosso telespectador tenha uma ordem de grandeza disso. No ano que vem, nós temos um rombo projetado inequívoco, não é uma projeção, é uma questão de conta básica da ordem de 180 bilhões de reais. A conta só vai fechar porque o BNDES vai devolver o dinheiro para o Tesouro, que tinha sido amplamente passado do Tesouro para o BNDES. Sem este movimento, a conta não fecha de jeito nenhum. A gente, como sociedade, ia bater contra a parede. Portanto, em 2019, não tem esse fenômeno. Então, não tem como pensar na hipótese de não fazer reformas já e acelerando mais ainda as reformas a partir do ano que vem. Porque se o Estado, nas suas três esferas, porque não é só o governo federal, estadual e municipal, né, não conseguir equilibrar a somatória de todos os municípios, de todos os estados, as suas contas, nós vamos acabar, infelizmente, como sociedade como um todo, para que o nosso telespectador tenha clareza disso, infelizmente, numa situação parecida com que está o estado do Rio de Janeiro hoje, que é uma lástima. Não conseguiu pagar ainda parte dos salários do ano passado. Não consegue pagar a polícia, não consegue pagar uma série de coisas. Agora, o governo federal faz um movimento para recuperar as finanças do fato é, Nelson, é que o governo perdeu a batalha da informação, tá certo? E da disputa na opinião pública das reformas, né? Porque a reforma previdenciária, por exemplo, passou
como algo de penalizar o trabalhador e as pessoas que mais precisam. E o governo deveria ter apresentado ao contrário, né? Porque hoje a Previdência, do jeito que existe no Brasil, e é a minha convicção, eu tenho certeza que a sua também, ela deixou de ser um fator de justiça social e ela é concentradora de renda. 20% dos aposentados recebem 80% dos recursos. Ou seja, é o que gera esse grande déficit. E 80% dos aposentados recebem 20% dos recursos. Então, a reforma tinha que ser algo para enfrentar os privilegiados, tá certo? Terminar com essa distorção e criar uma oportunidade até de ter uma dignidade para aqueles que recebem o básico da Previdência, mas nós acabamos passando uma outra ideia para a sociedade ainda não comprou a urgência nem a importância de você corrigir essa injustiça social que é a Previdência no Brasil, né? Perfeito. E é por isso que nós precisamos agir rápido no sentido do debate da sociedade. E aí eu te agradeço a oportunidade, Arnaldo, por você, um brilhante deputado e secretário e um militante forte, com grandes conhecimentos, mostrar para o público em geral esta questão, que não é um debate ideológico, ao contrário, é um debate, primeiro, aritmético, né, de soma simples, ou seja, não tenho dinheiro, então não vai faltar, e precisa de acabar com os privilégios, como você acabou de dizer. Né? Não faz sentido que o funcionário público, pelo fato dele ter passado num concurso, ele se aposenta com salário integral e o restante da população se aposenta com um número infinitamente menor. A sua grande maioria aposentando com salário mínimo. E a Previdência tem um rombo desse tamanho. E voltando ao eixo da economia, na sua pergunta principal, Arnaldo, que é o tema-chave, né? Se a sociedade brasileira se reformar e administrar esse déficit e mirar para um prazo não muito longo, acabar com esse déficit, digamos, em 2 ou 3 anos, isto é possível de ser feito, embora bastante difícil, a recuperação é longeva, a credibilidade volta, mantém-se um nível de taxa de juros mais baixo, que vai cair ainda mais, a gente não tem dúvida com relação a isso, e o Brasil passa a funcionar dentro de um padrão mais próximo do padrão internacional, com excelentes perspectivas de recuperação, porque o empresário brasileiro é empreendedor, a população é trabalhadora, etc. Nós precisamos melhorar, inclusive, as condições de trabalho no sentido de mais educação, mais treinamento, mais motivação. Agora, se eu tenho um déficit público que esmaga a sociedade, não tem jeito de continuar a recuperação. A recuperação agora, ela é cíclica, mas ela vai se tornar consistente e ser transformada em crescimento se a gente vencer a questão do déficit público, senão não. Ô Nelson, respeitada essa questão aí do que nós estamos falando, quer dizer, da necessidade das reformas, da necessidade de enfrentar o déficit público, eu queria te pedir a sua reflexão sobre 2 pontos. Primeiro, sobre qual será o possível polo dinâmico da economia. Será o consumo? Será o investimento em infraestrutura? O setor industrial, como é que casa isso com o setor agro? Ou seja, por onde que esse dinamismo está presente hoje na economia? E segundo, falarmos sobre o nosso interior de São Paulo, que é uma coisa muito diferenciada, né? Do ponto de vista da nossa situação. Imagino que o próprio banco que você dirige, o perfil do banco também tem muito como refletir essa situação do interior de São Paulo. Esse é o nosso tema. O próximo bloco, daqui a pouco, continuamos com Nelson Rocha Augusto, economista, nos ajudando a entender o momento que nós estamos vivendo. Daqui a pouco. Retomando o papo com o Jardim, hoje recebendo o Nelson Rocha Augusto, que dirige o Banco Ribeirão Preto, um economista que está, para todos nós aqui, dando o privilégio de dar uma aula, reflexões muito bacanas, interessantes sobre a situação da economia. No primeiro bloco, nós falamos sobre esta expectativa de retomada, falamos sobre a necessidade, em seguida, de enfrentarmos o déficit público e fazermos reformas estruturais aí no país. E eu tinha terminado o anterior, e essa é a pergunta que faço para retomar, Nelson,
sobre dois aspectos. Primeiro, qual o polo dinâmico dessa retomada? Que setores que você acha que vão sair na frente? E segundo, a questão do nosso interior, a peculiaridade do interior de São Paulo no quadro geral da economia do país. A economia mundial está gerando uma janela de oportunidades para países como o Brasil absolutamente fantástica, né? A gente tem, digamos assim, a sorte de ter este momento como um momento muito bom do ponto de vista da economia mundial. Os Estados Unidos estão crescendo sem grandes problemas econômicos, a China está crescendo de uma maneira bastante importante e é uma economia complementar à economia brasileira, compra muito dos produtos que o Brasil exporta. A Europa se reencontrou do ponto de vista econômico, de um medo de deflação que era perigosíssimo e vem apresentando crescimentos importantes e assim sucessivamente. E isto é extremamente importante porque eles estão crescendo bem, com inflação muito baixa, sem perspectiva de aceleração inflacionária e com taxa de juros historicamente baixas, embora vão subir um pouquinho lá fora, mas muito pouco para poder voltar a um equilíbrio normal. Estou fazendo este preâmbulo para entrar na pergunta que você faz, Arnaldo, que é super importante, mas é o seguinte, nós podemos, sim, atrair mais ainda capital externo para investimento no Brasil. O investimento no Brasil, sobretudo em infraestrutura, mas investimento de uma maneira geral, tem sido muito baixo. Desde 2014, a gente vem decrescendo o investimento como proporção do PIB, ele navegava lá próximo de 18%, que era baixo, o ideal é bem acima de 20%, 25% do PIB é, digamos, o gol, né, que o Brasil deveria ter, e nós estamos hoje navegando na faixa de 14%. E a gente pode contar com o apoio internacional de capital externo para investimento aqui. Então, não tenho dúvida que se formos ter um ciclo saudável, de crescimento longo e etc. e tal, tem que ser pelo lado do investimento, sobretudo na parte de infraestrutura, que está toda aí por fazer. E isso também, obviamente, entra diretamente no ponto da dinâmica do nosso interior de São Paulo, que é extremamente empreendedora, competitiva, competente, produtiva e etc. Não só no agronegócio, claro que o agronegócio nosso é show no mundo todo. A gente tem uma competitividade, apesar das dificuldades da economia brasileira e da infraestrutura, da porteira para fora, que custa carésimo para o produtor, assim mesmo a gente consegue produzir e exportar forte, gigantemente para o mundo todo. A economia do interior de São Paulo, ela tem uma outra dinâmica, além do agronegócio, na parte de serviços e de incorporação tecnológica, que gera uma dinâmica muito forte. No ambiente educacional, com as nossas universidades, com toda a parte de pesquisa, e isso tudo tem uma pulsação e uma dinâmica que responde muito rápido quando a crise acerena, como acerenou agora, e, portanto, se entrarmos efetivamente num ciclo de desenvolvimento mais saudável, vencendo a questão do déficit público com as reformas e aproveitando o momento internacional, o interior de São Paulo vai, como dizem os jovens, vai bombar sem a menor sombra de dúvida, e isso a gente percebe claramente já no banco que você estava citando, Arnaldo, e para nós é uma honra, uma efervescência de tirar os projetos da gaveta e de discutir mais recentemente sobre plano de negócio. Nós já não estamos mais conversando. Você está sentindo isso já? Claramente. Né? Claro que isso demora um lapso de tempo até virar realidade. Agora, a conversa com os empresários hoje já não é mais tanto a crise, já é vamos redesenhar o plano de negócio para ver como é que nós vamos nos posicionar. Você acha que nós teremos fluxo de investimento? A imagem do Brasil teve num momento muito significativo, o Brasil foi um dos principais destinos de investimentos do mundo, isso recuou, tá certo? Com todo o descontrole da economia, a recessão que se abateu, tudo mais tal. Hoje nós temos problemas políticos, éticos também. Você que anda e tem contato com outras pessoas de outros países, investidores,
Você acha que essa situação, esse clima, de alguma forma está sendo revertido, Nelson? A imagem está se recuperando numa velocidade muito grande, porque as instituições brasileiras funcionam. E o Brasil está exibindo para o mundo um combate tenaz à corrupção, à maneira errada de fazer as coisas, com um equilíbrio de política econômica sério, que é combate do déficit público, flexibilidade cambial e controle de inflação. Isso tudo faz com que a turma lá fora, digamos assim, olha e fala, pô, peraí, tem oportunidades enormes no Brasil, um país com a 8ª economia do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas, com muita capacidade. Portanto, se passa a fazer a coisa séria, a gente volta a apoiar lá. O problema é que isso precisa de durar. Nós não podemos, Arnaldo, você como um brilhante engenheiro e político, militante nessa área, sabe melhor do que eu, a gente tem uma eleição importantíssima no ano que vem. Então, aqui não cabe discutir efetivamente quem é ou quais são as pessoas, mas que a discussão não pode resvalar para flertar com uma situação de volta do populismo na economia. Tem que ser uma economia séria, uma gestão firme, entendeu? Para que a questão do déficit público, a questão da inflação, a questão das contas externas, etc., fique dentro do eixo. O resto é uma discussão que precisa ser feita e que é extremamente saudável, mas se a maioria dos candidatos tiver uma responsabilidade na discussão da economia, e eu acho que vão ter, porque o trauma foi muito grande. A sociedade perdeu demais com a situação econômica que nós vivemos por erros nossos, não foram erros de fora. Né? Erro de opção de política econômica que trouxeram essa situação muito, muito ruim para todos nós. E aí sim, se a gente redesenha politicamente a partir da eleição de um novo governo que efetivamente começa um outro projeto, dentro de um eixo de responsabilidade na condução da política econômica, o crescimento passa a ser maior ainda, nós estamos estimando um crescimento da ordem de 3% para o ano que vem, e tem potencial para o Brasil voltar a crescer na faixa de 4% ao ano, e sustentável. Então, depende muito de como vai ser a discussão e a construção do novo governo. Eu acho que esse fecho foi perfeito. Nós estamos falando, então, de um momento de retomada, a necessidade de reformas para que isso seja feito de uma forma sustentável, a janela de oportunidades, como o Nelson nos caracterizou do ponto de vista internacional, que abre possibilidade de que o Brasil cresça e essa confiança recuperada. Para isso, lição de casa, reformas e 2, tem uma frase que nós cunhamos aqui no programa, Nelson, chega de gladiadores, é hora de construtores. Boa política. Nós não estamos falando de nomes, nós não estamos falando de partidos, nós estamos falando de algo necessário, que não só se eleja alguém o ano que vem, mas que se eleja alguém com capacidade de conduzir um processo de retomada e de reformas dentro do país. Gente capaz de construir, como é o Nelson Rocha Augusto. Parabéns a você, Nelson. Muito obrigado por nos prestigiar aqui com sua presença e foi um programa, tenho certeza, muito instrutivo para todos os nossos ouvintes. Um abraço grande. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Arnaldo. Um abraço a todos, até o próximo Papo com o Jardim.